Sabe-se que a temperatura mede o nível de agitação térmica das partículas de um corpo. Portanto, quando ocorre variação no nível de agitação térmica, a temperatura também varia. E isso não é possível de se ver a olho nu, mas é possível medir diretamente por meio dos efeitos produzidos, como alterações no estado físico ou químico do corpo ou do instrumento usado para medir temperatura. Um grande exemplo disso é o mercúrio, que se dilata com o aumento da temperatura, ou seja, ele aumenta o seu volume de acordo com a variação de temperatura. Um dos instrumentos utilizados para medir temperatura é o termômetro, constituído de um material cujas propriedades variam com a temperatura e é perceptível a olho nu. Como nós já falamos, o mercúrio é muito usado em termômetros por causa dessa propriedade. Antigamente, para se graduar uma escala termométrica, a escolha dos pontos de referência era arbitrária, baseava-se na temperatura da vaca, do carneiro, do dia mais frio do inverno e etc., tornando confusa a interpretação das escalas. Atualmente, tomam-se dois estados térmicos bem definidos de fácil obtenção, chamados de pontos fixos, que são eles o ponto de gelo, que é a fusão do gelo, quando passa do estado sólido para o líquido, ou o primeiro ponto fixo. Ponto de vapor, que é o ponto de ebulição da água, quando passa do estado líquido para o gasoso, ou segundo ponto fixo. As principais escalas termométricas em uso e valores que se encontram nos pontos fixos são a escala Celsius, que tem o ponto de gelo 0 e ponto de vapor 100, a escala Fahrenheit, que tem o ponto de gelo 32 e o ponto de vapor 212, e a escala Kelvin, que tem o ponto de gelo 273 e ponto de vapor 373. Sendo que a escala Kelvin é considerada de escala absoluta, porque ela mede o menor ponto possível de agitação das partículas. Em 1742, Anders Celsius publicou um trabalho intitulado Observação sobre 2 graus persistentes de um termômetro. Esse trabalho foi a origem da escala de temperatura Celsius e que também foi a maior contribuição desse cientista para a física. Ele verificou durante 2 anos que o descongelamento de neve ou de gelo em locais de diferentes latitudes e com diferentes pressões atmosféricas se dava sempre no mesmo ponto do termômetro. Usou este ponto fixo como referência para 100 graus. O outro ponto fixo foi correspondente à pressão da água e à pressão de 755 milímetros de mercúrio, ao que associou a 0 graus. Dividiu essa distância entre os dois pontos em 100 partes iguais, obtendo assim a escala Celsius para a medição de temperaturas. A escolha de 0 graus para a temperatura de ebulição da água evitava o uso de temperaturas negativas. Depois de sua morte, os pontos fixos 0 e 100 foram invertidos, ficando a escala como conhecemos hoje. Por conta da natureza da escala, sua unidade chamou-se grau centígrado durante muitos anos. Só em 1948 foi decidido substituir a designação por graus Celsius. Essa é a escala mais usada no Brasil e na maioria dos países do mundo. A escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta, foi proposta em 1854 por William Thomson, Lord Kelvin, que escreveu em seu artigo a necessidade de uma escala em que frio infinito, zero absoluto, fosse o ponto nulo da escala. Thomson calculou que o zero absoluto é equivalente a menos 273 graus Celsius. O ponto 273 da tabela Kelvin foi decidido em 1954, na 10ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Em 1967 e 1968, na 13ª Conferência Geral, renomeou-se o incremento da unidade de temperatura termodinâmica Kelvin, de símbolo K, substituindo grau Kelvin apenas pelo símbolo K. Além disso, considerou-se útil definir explicitamente a magnitude do incremento de unidade, ainda na 13ª Conferência Geral, que o Kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é igual à fração 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água.